Como é que eu faço pra juntar 100 mil? Você já montou uma reserva de emergência de 3 mil? Né? Tem um livro que chama Emoções Financeiras, de um cara chamado Tiago Godoy. Eu gosto muito. E ele fala um negócio muito importante que é assim: autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Porque quanto mais perdido você é, quanto mais sem identidade, sem personalidade você for, mais a internet vai definir isso pra você. Uhum. Em outras palavras, quanto mais tonto você for, mais os outros vão montar nas suas costas e falar o que você tem que fazer, quanto você tem que gastar. Então, o que é você ter autoconhecimento? É você saber quem você é, o que é importante pra você, não pros outros, não pro vizinho, pra você, pra tua família. O que é importante? E saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Você tem que ter definido isso. Porque você sabe que tem um livro que eu gosto muito, chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ele é fera, era, né? Um dos maiores, o cara mais vendeu livro de inteligência, até um livro escrito em 1920, alguma coisa atemporal. Até hoje é perfeito. Perfeito, exatamente. Olha isso, que da hora. O livro Mais Esperto que o Diabo é uma ficção. É como se o cara lá tivesse sentado na frente do diabo e começasse a perguntar: Diabo, vamos lá, eu quero entender por que o mundo é tão ferrado assim. E como eu posso driblar esse negócio, né? Aí, tem uma hora lá que ele fala assim: ô Diabo, fala uma coisa, qual que é o segredo pra manter tanta gente na pobreza? Qual que é o segredo pra manter tanta gente lascada na vida assim? Aí o diabo, né, responde: ó, o segredo é fazer com que eles sejam alienados. E o que é um alienado? Aí usando as minhas palavras, né? Alienado é o cara tonto, burro, que não tem opinião pra nada, que não sabe nada e que acredita em tudo que ele ouve. Aí o diabo, né, lá no livro, fala: é a forma mais fácil de manter alguém pobre, porque quanto mais burro você for, mais pobre você vai ser. E aí que eu trago a responsabilidade de você estudar. E a gente pode entrar também na parte de estudar sobre motos e tudo mais, né? A gente vai chegar lá. Nós vamos fazer um comparativo disso aí. O sistema inteiro conspira para que a gente seja burro. E é isso. Quanto mais burro você for, quanto mais burro eu for, mais eu vou ter uma tendência de ser pobre a vida inteira. Porque o conhecimento liberta. Eu tenho o livro Segredos da Mente Milionária. O autor fala que a nossa riqueza aumenta na mesma proporção que o nosso conhecimento. Perfeito. Ou seja, muito conhecimento vai facilitar com que eu seja rico. Pouco conhecimento vai fazer com que eu seja mais pobre. Só que, aí entra uma frase que eu uso muito no canal. O burro só quer ganhar dinheiro. O inteligente quer ganhar dinheiro e conhecimento. Por quê? Porque o inteligente, quando ele ganha dinheiro, ele continua inteligente. Agora o burro, quando ganha dinheiro, continua burro. O dinheiro não deixa o cara mais inteligente. É estudo que vai deixar ele mais inteligente. Por isso que a gente vê tanta gente que ganha dinheiro e daqui a pouco tá pobre de novo. Eu falo, né, que a nossa vida, ela tem que ser feita de passo a passo processos. E não de burrice atrás de burrice. Deixa de ser burro. Então, o mesmo se aplica pra qualquer outra coisa. Ah, Duda, como é que eu faço pra juntar 100 mil? Você já montou uma reserva de emergência de 3 mil? Né? Porque assim... Explica um pouco da reserva de emergência, que eu vejo que é um pilar... É um pilar que o Duda defende muito forte. Aliás, não é um pilar exclusivo do Duda, é um pilar de economia básica, né? Não, e é interessante que assim, tem uma coisa ou outra que é autoral, é minha. Mas a maioria das coisas que eu falo já tá em todo quanto é livro. É que eu falo de um jeito mais toscão, assim, que penetra mais ali. A fenda mental, você falou, né? A fenda mental. O que é reserva de emergência? É um negócio obrigatório que todo mundo tem que ter. E se você não tiver, você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde, ponto final. Pô, quem falou, eu tô falando, eu assino embaixo. Se você não tiver, você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. O que é a reserva de emergência? Todos os livros falam sobre isso, tá? O próprio nome já diz. É uma reserva para emergência. Então é um dinheiro que você vai deixar reservado para usar em situações de emergência. Comprar uma pizza não é uma emergência. Descer pro Guarujá de moto não é uma emergência, né? Não é. O que é isso? Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender é: pare de depender do dinheiro dos outros para resolver seus problemas. Tá. Então, o que é depender do dinheiro dos outros? Usar cartão de crédito. Banco. Fazer empréstimo. Usar limite, cheque especial, agiota.
Tudo isso você tá precisando. Ah, Duda, o que é melhor? É fazer um empréstimo, usar o limite ou o cartão de crédito? Nenhum dos três. Melhor você fazer uma renda extra e você fazer seu dinheiro, em vez de pegar dinheiro do banco, depois ter que pagar o dobro. Boa, faz sentido, total. Então, a reserva de emergência serve pra quê? Pra você ter um dinheiro, pra você não precisar depender do dinheiro dos outros quando der ruim. E vai dar ruim. Com todo mundo dá ruim. Uma hora o pneu da moto vai furar. Uma hora vai dar um problema no capacete, sei lá. Uma hora vai precisar. Uma hora a geladeira vai quebrar. O fogão, né? Vai dar um problema na parte elétrica. São inúmeros problemas que acontecem na nossa vida o tempo todo. E esses dias eu tava num banco. Tinha um cartaz. Eu entrei lá no caixa rápido, né? Tinha um cartaz assim. Tipo com desenho de uma bateria de carro. Aí uma fumacinha assim, tipo dando a entender que queimou. Aí a frase era mais ou menos assim: deu problema na bateria? Ah, a gente resolve com um empréstimo liberado em 24 horas. Ou seja, a reserva de emergência serve pra você não cair nessa pegadinha do banco. Porque banco, lembra que eu falei? Quanto mais burro a gente é, mais os bancos ganham, mais o governo ganha, mais o sistema ganha, mais a gente se lasca. Quanto mais burro você for, mais você vai cair nesse tipo de coisa. Eu não preciso de uma reserva de emergência. Se quebrar minha bateria, eu faço um empréstimo. Aí vai ficar pagando anos um bagulho que tá ferrado. Tá lascando tua vida e tá consumindo o teu salário. E aí você entra naquela terceira característica do pobre. Endividado, não tem dinheiro e trabalha o mês inteiro pra pagar boleto. Um empréstimo da bateria que faz 1 ano já que você tá pagando, né? Então... Só que ele esquece que a bateria quebrou, ele tá pagando, mas no meio do caminho... Vai ter outros. Pode acontecer, que é o ciclo da desgraça, Exato. né? Parece que acontece um negócio e começa ali a vir... Isso é o que eu mais recebo de mensagem. Tipo, a pessoa chega e fala: Duda, eu tô devendo 10 mil. Eu falei: como? Mano, era isso. Daí, de repente, deu outro problema. Aí deu outro, aí deu outro, aí deu outro. Aí você vai fazendo cartão, empréstimo, não sei o que lá. E vai virando um círculo, um ciclo, né? Que quando você vai ver, você tá devendo para o mundo inteiro. E eu recebo mensagem assim o dia inteiro e eu sei. E é por isso que eu falo sobre educação financeira. Para você parar de depender do dinheiro dos outros, senão você não vai sair desse ciclo nunca. E aí, a reserva de emergência é um dinheiro que você deixa separado, porque quando der ruim, você não vai ter que parcelar no cartão, você não vai ter que pedir empréstimo, você não vai ter que correr pro agiota, não vai ter que depender de dinheiro de ninguém. Por quê? Porque você foi inteligente e montou a sua reserva de emergência para o momento do desespero, do problema que ia acontecer. E ela pode ser setorizada. Por exemplo, você pode ter uma reserva de emergência para cuidar da sua moto. Você pode ter uma reserva de emergência para a sua casa, para manutenção da sua casa. Você pode ter... Aquele lance das caixinhas hoje que a gente tá vendo, caixinha, porquinho, não sei o que lá. Cofrinho. Aquilo é uma espécie de reserva de emergência inteligente pra você fazer? Ótimo e já rende muito mais que a poupança. Ah, isso então, que eu ia perguntar. É muito bom, você pode... O importante é assim, o que eu vou falar? Primeiro, qual que é a reserva de emergência ideal? Tá. O ideal são 6 meses do seu custo de vida. Então, digamos que o Joãozinho e a Mariazinha têm um custo de vida de R$2.000 por mês. Custo de vida para sobreviver. Não tô falando de luxo, streaming, nem nada. É moradia, água, luz, alimentação, gás, o essencial. 2.000. O ideal é que a sua reserva de emergência seja de 6 meses isso. Então, 12.000. Só que isso é muito fora da realidade no Brasil, que o salário mínimo é 1.400. Tá. Então, o que eu falo? Tem uma reserva de 3.000. É o ideal? Não. Mas já vai dar para pagar muito incêndio sem você depender do dinheiro dos outros. E como é que você monta uma reserva de emergência? Separando uma parte do que você ganha todo mês. Pode ser um 5%, 10%. Ah, Duda, mas meu salário inteiro está comprometido. Ou você diminui os seus gastos para que sobre mais para isso. Tá. Ou você faz uma renda extra. Se você não tiver alguma coisa, uma meta, um sonho, um negócio muito da hora para você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai levar teu dinheiro. Por quê? Porque você não tem nada de legal pra conquistar. Então você acaba que... vou comprar mais uma blusa. Vou comprar mais um relógio. Vou comprar mais um par de tênis. Então, é importante a pessoa ter uma meta, tipo assim, uma motona top. E você respeitar o processo. Você vê o teu dinheiro se multiplicando pra você conquistar lá. Fica com essa frase, galera de casa. Sonho realizado antes da hora... perde a graça, se torna pesadelo. Não vai ser bom. É o que você falou. O cara compra aquela moto, só que agora ele vive agoniado. Ele sabe que se ela der problema, ele não vai ter dinheiro. Não vai... Moto também tem revisão? Tipo, Tem, motos... e assim, revisões, tem motos que tem revisões que são verdadeiras
fábulas. É mesmo? A pessoa... Facada? A pessoa nem considera. E aí tem comportamentos muito engraçados, né? Então assim, o cara compra a moto, ele financia a moto, porque ele quer ali desfilar com a moto. É o sonho, a dopamina, né? E aí, ao invés dele se preocupar em fazer o processo para ir pagando, quitando a moto, ele começa a colocar o acessório da moto. Que muitas vezes é mais caro que a parcela para pagar a moto. Nossa. Isso é típico do motociclismo. Tá? Então o cara não se contenta com a moto. É a moto, mais o acessório, mais o equipamento, que ele também não pode esquecer, porque o equipamento de segurança, a gente estava conversando sobre preços aqui, não é barato. Né? Então, e aí acessórios, ele vai modificando a moto e, cara, o principal que é a obrigação de quitar a moto e tudo mais, vai ficando em segundo plano, Então, como é que você vai ter prazer, dopamina, olhando para um cenário, um negócio desse? Não é um negócio louco? E aí, eu acho interessante isso, porque, ó, qual que é a dica que a gente dá? Você quer comprar coisas boas? Queira ter um capacete top, queira ter uma blusa top dessa aqui, né? Como que é? Máquina. Queira ter uma blusa dessa, só que não faça dívidas, faça renda extra. Se a gente for pegar esse exemplo que você falou do motoboy que veio aqui, o cara ganha, digamos que, chutando alto, 10 mil. 10 mil trabalhando o dia inteiro como motoboy. Se a gente for colocar que ele trabalha só à noite, talvez ele consiga tirar 3. Como motorista de qualquer coisa, né? Que motoboy mesmo, talvez pegue mais trampo no horário comercial. Mas digamos que ele consiga 2 trabalhando só à noite. Caramba, mano, em 3 meses fazendo isso, você junta 6 mil. Não é muito mais gostoso você pegar o teu dinheiro e falar, dá aqui essa blusa, esse capacete, esse negocinho transmissor aí que você falou e uma luva top. Caramba, mano, tá pago. Tá pago, você sai da loja com gosto, velho. Valeu, não devo nada pra ninguém. Tem o jaco da hora, jaquetona top louca aqui. Mano, o que isso te custou? 3 meses trabalhando à noite. É muito melhor. Ou 3 meses de renda extra. De renda extra. Que pode ser de qualquer coisa. Não precisa ser à noite, né? Exatamente. Pode ser de sábado, domingo, sei lá, fazer entrega. A gente tá falando com todo tipo de público aqui, né? Boa. A gente tá falando do público que tá ali naquele faixa etária que você tá explicando. E a gente tá falando de um público também que tem motos caras. Sim, é verdade. Sim. Então a educação aqui serve pra transpor aí em qualquer tipo de coisa. Né? Um ponto-chave, né? Como parar de se endividar? Ai, Duda, como é que eu consigo não me endividar? Não parcelando nada. É simples assim. E isso é uma frase que é uma questão de lógica. Você comprar muita coisa não tem a ver com você se endividar. Você parcelar muita coisa, você vai se endividar. Porque se eu vou na loja e eu compro esse capacete, esse negócio, essa garrafa e eu suspiro à vista, eu não criei uma dívida. Pode ser que eu esteja sendo burro de comprar coisa demais. Aí é o consumismo. Tá errado também. Tá. Mas o problema que vai me gerar dívida é quando eu parcelo isso. Por isso que eu falo tanto. Pare de depender do dinheiro dos outros. Quando você passa o cartão e parcela, isso é um empréstimo. O banco tá pagando pra você e depois você vai pagar em várias prestações para isso. Você tá devendo. Então, eu trago essa responsabilidade pra galera. Ai, Duda, mas eu gosto de cartão, eu gosto de milha, eu gosto de cashback. Tudo bem, eu também gosto, só que eu não parcelo nada. Eu junto e compro. Foi assim que eu fiz a vida inteira. Ah, Duda, pra você é fácil, você é playboyzinha, você tem canal. Eu fiz a vida inteira isso. Você construiu. Sim. Lógico. Ó, a primeira vez que eu usei cartão de crédito na minha vida foi com 36 anos. Eu nem tinha canal Primo Pobre, tinha um salário de 3 mil reais, já era casado, tinha financiamento imobiliário. Nunca tinha usado um cartão de crédito. Por quê? Porque eu aprendi a ter esse controle. Eu quero, então eu vou juntar pra comprar e pagar e não vou ficar devendo pra ninguém, porque eu não gosto de dever pra ninguém. Só que é vício, né? Esse dia eu tava vendo uma frase que alguém falou numa palestra que eu fui. Crédito é crack. O que eles querem dizer? Que é um vício você querer crédito. É um vício você depender do dinheiro dos outros. É um vício pegar empréstimo. É um vício usar cartão, usar limite. É gostoso. Ai, que delícia. Vou passar o cartão e só vou ter que pagar 100 reais agora. Só que aí você paga mais 100 reais por 800 meses. Aí é outra coisa também. Então, qual que é o segredo para você não se endividar? Não parcelar. E qual que é o segredo pra você não parcelar? Você juntar e comprar as coisas à vista. Só que aí a pessoa chega, aqui é um papo mais pobre, né?
Como que eu vou pagar alguma coisa à vista, Duda? Que jeito? Eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil. Qual que é a fatura do seu cartão de crédito? Tem uma pesquisa de 2019. Qual percentual que já está comprometido? Que é a terceira coisa lá. Todo endividado não tem dinheiro nenhum e trabalha o mês inteiro para pagar a fatura do cartão. Que tá comprometido. Que já foi, de coisa que você já usufruiu. Né? Então, uma pesquisa de 5 anos atrás falou que a média da fatura do cartão de crédito brasileiro era R$1.000 por mês. Na época, o salário mínimo era 1.000 por mês. Hoje, o número de endividados aumentou, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Provavelmente, eu não achei essa estatística, mas provavelmente a média hoje da fatura...